A dor era insuportável. Cada fibra do seu corpo gritava em agonia. Ele não entendia por que tinha que ser o único a passar por aquele inferno. Seu corpo cedeu. Foi jogado no chão com violência, perdendo sua arma no processo. Com as forças se esvaindo, ele tentou se reerguer. Mas o corpo simplesmente não obedecia mais. Em seu último suspiro de esperança, Takamichi Yoshito implorou por ajuda, mas ninguém respondeu. Em vez disso, uma presença sombria surgiu. Diante dele, uma criatura demoníaca se materializou e o jovem paralisou de medo. A humilhação de ser atormentado e desprezado pesava mais que a própria dor. Mas a raiva começou a queimar mais forte que o medo. Ele confrontou a criatura, perguntando se aquilo era divertido. Decidiu ali que não iria desistir, não importava o que acontecesse. Mesmo que o mundo inteiro risse dele ou o abandonasse à própria sorte. Não havia outra escolha. Takamichi avançou com tudo que tinha. A única opção era seguir em frente, direto para o golpe final. O ataque de Takamichi foi certeiro. Um golpe brutal que rasgou o inimigo. Só que a vitória teve um preço. Uma dor insuportável tomou conta do jovem. Seu corpo não aguentou o poder. A consciência do protagonista se esvaiu em meio ao caos. Tudo o que restou foi um grito de pura agonia. A onda de choque do ataque foi tão imensa que começou a destruir todo o andar. O jovem foi pego no desabamento, sem ter para onde escapar. Em seus últimos momentos, ele teve a visão daquela entidade, a origem de todo o seu poder. Ele sentiu o arrependimento. Sua jornada estava prestes a começar, mas tudo já estava acabando. E então, o desespero tomou conta. Era o fim. O sistema foi frio e direto, anunciando sua morte. Tudo isso aconteceu num mundo onde estruturas enigmáticas surgiram do nada. Torres que desafiavam a compreensão humana. Elas apareceram por todo o planeta e logo foram chamadas de torres. Por dentro, eram como mundos saídos de um jogo. E claro, esses mundos estavam cheios de monstros. Mas onde havia perigo, também havia tesouros. Itens mágicos e pedras preciosas com um valor incalculável. Aqueles que arriscavam a vida em busca dessas riquezas ficaram conhecidos como desafiantes. Para os desafiantes, a morte na torre era parte do jogo. Uma regra que podia ser quebrada. E Takamichi conhecia essa regra melhor do que ninguém. A sensação era sempre a mesma. A frustração de ter morrido mais uma vez. Ele se questionava por que as coisas não saíam como planejado. O desespero começava a bater. Mas então, a notificação apareceu. Sua habilidade especial, Renascimento Infinito, foi ativada. Era a sua única carta na manga. Uma habilidade que o trazia de volta da morte. Não importava o que acontecesse, mas ele nem sempre teve esse poder. Tudo começou após o fim do ensino médio. A vida era difícil. Ele se matava em empregos pesados apenas para sobreviver. E via os outros vivendo vidas que ele sentia que nunca poderia ter. A frustração só aumentava. Até que ele decidiu que já bastava. Ele acreditava que se tornar um desafiante e entrar na torre mudaria seu destino para sempre. E assim, ele tomou sua decisão. Mas o mundo dos desafiantes era brutalmente competitivo. Todos lutavam por tesouros e poder. Para ter uma chance, Takamichi sabia que precisava de algo especial. Ele decidiu apostar tudo o que tinha para adquirir uma habilidade rara que ninguém mais possuía. No mundo dos desafiantes, habilidades eram adquiridas através das pedras de habilidade, e a habilidade que Takamichi comprou foi a Renascimento Infinito. Ele gastou todas as suas economias e até se endividou por ela. O acordo foi selado. A habilidade Renascimento Infinito foi ativada. E desde que a obteve, Takamichi já tinha morrido 4 vezes. Ele era fraco, sempre à beira da morte contra os monstros mais básicos da torre. Um único golpe era o suficiente para acabar com tudo. E de novo ele sentiu a vida se esvaindo. Só que a habilidade tinha uma penalidade. A cada morte ele recebia um efeito negativo permanente e aleatório. Seus status eram reduzidos drasticamente. Dessa vez, sua agilidade foi cortada em 60 pontos. Ele percebeu a terrível verdade. Se continuasse morrendo, seus atributos eventualmente chegariam a 0. E quando isso acontecesse, ele se tornaria incapaz de se mover. Ele trocou uma vida de dívidas por uma habilidade que o afundava ainda mais.
No fim, Takamichi tinha apostado tudo em uma habilidade completamente inútil. O desespero tomou conta. Mas o que ele não sabia é que o fundo do poço era apenas o começo. E aquele começo era mais uma ressurreição. Takamichi abriu os olhos, de volta ao mundo dos vivos, em meio aos escombros. O custo da ressurreição foi imediato. Com a agilidade reduzida a 1, até o simples ato de se mover era um sacrifício. Mas algo estava errado. Ele deveria ter caído para o andar inferior. Só que aquele lugar era totalmente desconhecido. Ele vasculhou suas memórias. Um lugar como aquele simplesmente não deveria existir nos andares inferiores da torre. Até que uma estrutura imponente surgiu na sua frente. E o que estava lá dentro o deixou completamente paralisado. Uma pedra de habilidade dourada. Um item de raridade máxima, simplesmente exposto, esperando para ser pego. Naquele instante, a esperança voltou. Com um item daqueles, ele poderia finalmente pagar todas as suas dívidas. Uma nova determinação surgiu. Ele levaria aquela pedra com ele, custe o que custar. Ele respirou fundo, pronto para agir. Foi quando uma notificação do sistema interrompeu tudo. A mensagem era clara. Sua habilidade, Renascimento Infinito, tinha sido ativada. E com a ativação, veio a penalidade pela morte. Uma dor insuportável. Lâminas o perfuraram por todos os lados, sem chance de defesa. O ataque brutal parou tão rápido quanto começou, deixando Takamichi no chão, completamente destruído. Ele sobreviveu à penalidade, mas o sistema tinha mais uma surpresa. Uma nova habilidade foi adquirida. Morte instantânea. Ele finalmente entendeu o que tinha acontecido. Aquilo não era um teste, era uma armadilha mortal. A dor e o choque da penalidade ainda percorriam seu corpo, mas ele se recusou a ser parado ali. Nada o impediria de seguir em frente. Só que seu corpo não respondia. Ele se lembrou que sua força também tinha sido reduzida como penalidade. Takamichi tentou se apoiar, mas falhou de novo. A fraqueza era frustrante. E para piorar, uma presença esmagadora surgiu diante dele. Um ataque veio sem aviso, jogando o jovem no chão. Fraco e indefeso, ele só podia olhar com pavor. A memória da dor insuportável voltou com tudo, um grito de pura agonia. No entanto, mesmo caído, um pensamento o fez sorrir. Ele sabia que no momento era o desafiante mais fraco da torre. Mas isso estava prestes a mudar. Afinal, ele tinha vidas de sobra para gastar. A morte não era mais um limite. Com essa nova determinação, Takamichi disparou para o ataque, mirando diretamente no ponto fraco do inimigo. O ataque foi inútil. A consequência foi imediata. Uma penalidade de morte que reduziu sua resistência permanentemente. Sua visão começou a apagar. E não parou por aí. Outra penalidade foi aplicada, dessa vez em sua inteligência. A morte foi brutal. O fim. De novo. Mas para Takamichi, o fim era apenas um novo começo. A luz o envolveu mais uma vez. Ele retornou do vazio. Só que algo estava diferente. Ele se sentia mais forte, e sua mente estava mais clara do que nunca. Confuso, ele abriu sua janela de status para entender o que estava acontecendo. E o que ele viu? Não fazia o menor sentido. Impossível. Seus status estavam absurdamente altos. Todos os atributos que deveriam ter sido penalizados, na verdade, receberam bônus massivos. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos viam. Foi então que a ficha caiu. E se a habilidade Inversão estivesse revertendo as penalidades de Renascimento Infinito, transformando maldições em bênçãos? Enquanto ele processava essa revelação, uma nova notificação do sistema apareceu. O sistema informou que ele havia adquirido uma nova habilidade. Era a própria Inversão, a habilidade que revertia tudo. Buffs, debuffs, qualquer efeito. A chave para virar o jogo. De repente, tudo fez sentido. A habilidade era a causa de tudo. Ele se lembrou de todas as penalidades que tinha recebido até aquele momento. Só que a Inversão tinha transformado cada uma delas em um bônus absurdo. Takamichi começou a processar as possibilidades que se abriam. Mas então, ele se lembrou de outra coisa. O item que ele tinha recebido. Era uma pedra de habilidade rara, e pelo visto, ela foi usada automaticamente. E com isso,
Todo o seu dinheiro foi para o espaço. Mas ele deixou isso de lado. Se as penalidades do renascimento infinito fossem revertidas pela inversão, então ele teria um poder praticamente ilimitado. A determinação tomou conta de Takamichi. Ele poderia se tornar o desafiante mais forte e finalmente alcançar o topo. Mas a realidade o atingiu em cheio. Para voltar para casa, ele teria que atravessar aquele corredor. O mesmo corredor cheio de armadilhas de morte instantânea que já o pegaram antes. Ele tinha um plano. Se morresse o suficiente, conseguiria forçar a passagem pelas armadilhas. Era a única escolha que restava. Mas mesmo sabendo que ia reviver, a dor era insana. A realidade do seu plano o atingiu em cheio. E de novo. Uma morte agonizante atrás da outra. Cada tentativa terminava em fracasso. A dor era a única constante em seu ciclo de renascimento. Até que, em meio ao ciclo de dor e morte, algo finalmente mudou. Seu corpo tremia, mas não era de dor. Era o começo de uma nova percepção. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Sua mente ficou completamente focada. Ele se moveu. Pela primeira vez não foi atingido. Parou no momento exato. O perigo estava bem ali, visível. E de novo. E mais uma vez. Ele fluía pelo corredor da morte como se dançasse. As incontáveis mortes não tinham sido em vão. Elas o ensinaram a enxergar. Cada passo era calculado. Cada movimento, preciso. Ele estava em outro nível. Ele finalmente conseguia ver tudo. As trajetórias das armadilhas, os padrões de ataque. O caminho estava claro. O corredor da morte não era mais um obstáculo. Era um caminho que ele agora dominava. Com o caminho livre, Takamichi avançou sem hesitar. Ele finalmente tinha chegado ao outro lado. Mal chegou ao outro lado e o ataque veio. Mas sua percepção, forjada em inúmeras mortes, estava em outro nível. Ele desviou com facilidade e partiu para o próximo alvo sem hesitar. Golems de pedra se ergueram, tentando impedir seu avanço. Mas Takamichi já tinha um plano, ativando um item misterioso que pegou no caminho. A batalha terminou num piscar de olhos. Vendo os destroços, ele teve a confirmação que precisava. O sistema revelou o preço de suas mortes, um debuff permanente de vida. Mas também mostrou sua recompensa, a habilidade Inversão. Uma mensagem surgiu com um novo propósito: se tornar o desafiante mais forte. Ele se lembrou de como era antes de tudo aquilo. O antigo Takamichi jamais teria conseguido escapar daquele abismo. Teria sido o seu fim, mas agora, tudo era diferente. Com um impulso explosivo, ele disparou para fora do buraco. Uma runa de poder se formou, impulsionando sua subida. A determinação em seu rosto era inabalável. Ele lançou um projétil de energia para o alto e usou o rastro como um caminho para escalar a parede, subindo para encontrar quem o jogou ali. O jovem caçador estava encurralado. Mas no último segundo, uma nova voz surgiu, pedindo desculpas pela demora. Takamichi finalmente apareceu, caminhando em direção à criatura que o havia derrotado antes. A luta até aquele momento tinha sido um massacre. O outro jovem mal conseguiu bloquear os ataques. Ele foi arremessado para longe, completamente dominado pelo poder do demônio. A criatura se preparava para finalizar o serviço. Mas Takamichi se colocou na frente e provocou o monstro, perguntando se ele queria tentar matá-lo de novo. A criatura rugiu, caindo diretamente na provocação. Takamichi ficou satisfeito com a reação. Era exatamente o que ele esperava. Com seus poderes ativados, ele se preparou para o contra-ataque. Desta vez, a luta era outra. Takamichi avançou com uma velocidade que o monstro não conseguiu acompanhar. Cada movimento confirmava a sua teoria sobre o inimigo. Ele finalmente entendeu como os status da criatura funcionavam e como vencê-la. O protagonista se esquivou do último ataque desesperado do demônio. Uma nova calma o dominou. Seus olhos brilhavam com um poder diferente, mais focado. E com um golpe de mão aberta, ele atacou diretamente a cabeça da criatura. O golpe de Takamichi foi certeiro, aniquilando a criatura instantaneamente. Ele declarou vitória. Mas algo estranho começou a acontecer no chão. Sua certeza durou pouco. Uma nova energia explodiu de baixo, lançando o jovem para longe.
Uma rajada de ataques o atingiu em cheio. Da fumaça, uma nova forma se materializou. O inimigo não tinha sido derrotado. A nova presença era ainda mais sinistra e parecia se divertir com a situação. Takamichi mal conseguiu parar, escapando por pouco do perigo. Mas enquanto recuperava o fôlego, uma dúvida começou a incomodá-lo. Algo não fazia sentido. Ele tentava conectar os pontos. A situação era mais complexa do que parecia. A regra da torre mágica era clara. Quanto mais alto o andar, mais fortes os monstros. E ele estava no terceiro andar, um lugar onde apenas monstros fracos deveriam aparecer. No entanto, a criatura à sua frente era tudo, menos fraca. O demônio avançou novamente com uma velocidade absurda. Takamichi conseguiu bloquear no último segundo. A força do impacto foi imensa. Ele se afastou, lembrando que seus status haviam aumentado graças às penalidades de morte. Isso explicava sua força, mas não a do inimigo. O demônio comentou que nunca viu ninguém tão forte naquele andar. A força de Takamichi era uma anomalia, mas o jovem aguentou o golpe. A força do impacto o jogou para trás. Takamichi se levantou, encarando a criatura. Ele queria saber o que diabos era aquela coisa. O silêncio foi a única resposta. Takamichi não esperava que respondesse. Sabia que o inimigo era forte, mas era hora de resolver aquilo de uma vez por todas. A criatura então revelou sua verdadeira forma. Takamichi percebeu que o inimigo finalmente ia lutar a sério e liberou um poder esmagador. O ataque devastou o chão à sua frente. A demonstração de força foi clara, mas Takamichi não se intimidou. Ele sorriu, entendendo que a verdadeira luta começaria agora. Como resposta, o demônio lançou uma barragem de ataques. A intenção era clara: aniquilá-lo. Os ataques o atingiram em cheio. A força era muito maior do que Takamichi esperava. O impacto o arremessou para trás sem qualquer chance de defesa. Mas o demônio não deu trégua e preparou outro disparo. Uma nova explosão devastou o lugar. Só que, em meio ao caos, Takamichi encontrou uma nova determinação. A dor não importava mais. Ele resistiu com tudo o que tinha. Tentou parar o poder da criatura com as próprias mãos. A pressão era esmagadora, levando seu corpo ao limite absoluto. Mesmo ferido, ele se manteve de pé, encarando o inimigo. O demônio virou as costas, talvez achando que a luta já tinha acabado. Um erro fatal. Takamichi partiu para o ataque. O golpe foi certeiro. Com uma força inacreditável, ele ergueu um pedaço do chão. A criatura, incrédula, questionou se ele realmente seria capaz de matá-la. Takamichi não hesitou. Ele esmagou o demônio. Mas o esforço sobre-humano cobrou seu preço, trazendo uma dor insuportável. Ele se recusou a desistir. Mesmo com a dor insuportável, Takamichi avançou contra a criatura, negando a própria derrota. Com uma determinação renovada, ele partiu para cima do demônio. O alvo era um só, e o golpe atingiu em cheio. Mas algo estava errado. Seu corpo travou no meio do movimento, deixando-o completamente chocado. Então ele entendeu. A penalidade de morte tinha sido aplicada de novo, mas desta vez, o que foi aprimorado foi sua agilidade. Um novo poder despertou. Enquanto isso, a criatura apenas observava, completamente intacta. A paciência de Takamichi tinha acabado. Com a nova velocidade, ele avançou como um raio. O demônio tentou revidar o ataque surpresa. Tarde demais. O golpe atravessou a criatura sem qualquer resistência. O confronto parecia ter chegado ao fim, mas o demônio deixou um último recado. Disse que Takamichi nunca teve chance e que esperava reencontrá-lo, não importava o destino. Com um último golpe, Takamichi encerrou a luta. Aquele era o fim. As palavras do demônio ecoaram em sua mente, que sua vida era limitada e que ele nunca teve chance. Mas algo dentro dele discordava daquela afirmação. Afinal, ele tinha vencido. E ali, sobre os restos da criatura, a vitória era um fato incontestável. Ele tinha pedido uma luta justa e, no fim, foi exatamente o que conseguiu. Só então, o peso do confronto caiu sobre ele. De alguma forma, ele conseguiu vencer. Mas mesmo depois de tudo, sua maior preocupação era que precisava de uma espada mais resistente. Foi só olhar para a arma para entender o problema.
A espada simplesmente se desfez em suas mãos. Sobrou só o cabo. Definitivamente ele precisava de uma arma nova. Felizmente, a criatura deixou para trás algumas pedras mágicas, a solução para o seu problema. Com elas, ele conseguiria dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar um novo equipamento e continuar sua jornada. Ele sabia exatamente para onde ir. Na entrada de cada andar da torre, havia uma área segura. Na entrada de cada andar, havia uma área segura. Um santuário onde monstros não podiam surgir, dando um respiro aos aventureiros. Ali, eles podiam descansar e, mais importante, fazer negócios. Era o lugar perfeito para comprar e vender os itens encontrados na torre. Um ciclo simples. Obter itens de monstros ou baús, vendê-los e se fortalecer para o próximo desafio. E foi ali que um vendedor misterioso ofereceu algo a Takamichi. Uma habilidade única, guardada numa maleta. Mas antes, o básico. Takamichi comprou uma espada nova, com a garantia de que não quebraria facilmente. O preço foi alto, custando quase todas as pedras que ele conseguiu. Mas ele encarou aquilo como um investimento inicial. Um passo necessário para sua ascensão. Ele tentava se convencer de que era a decisão certa. Até que ouviu um cochicho vindo de outros desafiantes. Eles olhavam em sua direção e comentavam algo. Falavam sobre o pobre coitado que foi enganado ao comprar a habilidade Renascimento Infinito. A ficha caiu. Então ele era só um novato que tinha acabado de ser passado para trás. A raiva tomou conta. Por que ninguém o avisou antes? Mas nesse momento, o sistema reagiu. A habilidade foi ativada. Para outros, seria uma penalidade, mas para Takamichi, algo diferente aconteceu. A ativação da habilidade trouxe um resultado inesperado. Takamichi não conseguiu esconder a satisfação, mas sua alegria durou pouco. Uma comoção mais à frente chamou sua atenção. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Era um grupo de desafiantes com um ar de superioridade, claramente se achando os donos do lugar. A multidão aclamava o líder deles como Nogishi, o dominador. Ele, por sua vez, parecia desprezar alguém. Takamichi sentiu uma vergonha alheia imediata com toda aquela cena. O título de dominador era dado àqueles que desafiavam o topo da torre mágica. E a recompensa por tal feito era um equipamento único e extremamente poderoso. O grupo de Nogishi exibia o item, mas Takamichi não parecia nem um pouco impressionado. Foi então que ele notou outra pessoa na multidão. Uma voz irritada se levantou contra o grupo exibicionista. Era Sekiya Mana, uma desafiante de nível 15. Sua amiga tentava acalmá-la, dizendo que brigar não adiantaria. Mas Mana não se conteve. Acusou Nogishi de ser um falso dominador, tentando roubar a recompensa deles. Sua companheira, mais cautelosa, alertou sobre os perigos de deixar a tarefa nas mãos daquele grupo. Mana pareceu ponderar por um instante. A situação era mais complicada do que parecia. Nogishi respondeu com um sorriso arrogante, dizendo para as garotinhas apenas ficarem quietas e assistirem. A ordem dele era clara. Elas não deveriam se intrometer. Ele se gabou de seu equipamento, a Aedes Mimesis, afirmando que podia bloquear qualquer ataque. O grupo de Nogishi riu, zombando da audácia das duas. A hostilidade aberta do grupo pegou as duas de surpresa. Mas então, uma nova voz interrompeu a discussão. Era Takamichi. A chegada inesperada quebrou o momento de Nogishi. A irritação dele era visível. Nogishi o reconheceu e começou a zombar, espalhando o boato de que Takamichi tinha sido enganado por um mercador. Ele se aproximou, chamando o jovem de patético por ter sido explorado daquela forma. Takamichi ouviu tudo em silêncio. E então, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ignorando a provocação, Takamichi se virou para as garotas e propôs um plano. Deixar o mid-boss para Nogishi e seu grupo. Mana não acreditou no que ouviu. Ela não entendia por que Takamichi estava sugerindo aquilo. Nogishi sorriu, achando que tinha vencido a discussão. Mas o sorriso de Takamichi indicava que ele tinha um plano muito maior em mente. Nogishi aceitou a proposta. Cheio de si, ele declarou que desafiaria o chefe do andar sozinho. Sua confiança era absoluta. A companheira de Takamichi ficou apreensiva,
sem entender o que ele estava planejando. Mas o protagonista a tranquilizou, garantindo que tinha um plano para a vitória, e então Nogishi avançou contra o inimigo com toda a sua fúria, mas em um piscar de olhos. O ataque foi interrompido. Nogishi nem entendeu o que aconteceu. No instante seguinte, ele estava no chão, completamente derrotado. Aterrorizado, ele olhou para a figura que o havia humilhado. Era Takamichi, que o derrubou sem sequer se mover. As garotas ficaram em choque. Uma delas lamentou, pois queria ter visto as grandes habilidades do tal dominador. Com a lição dada, Takamichi simplesmente continuou seu caminho. Sem ter o que fazer, o grupo de Nogishi agora seguia o protagonista para o quarto andar. Takamichi ouviu a conversa que acontecia logo atrás dele. As garotas questionavam se era seguro seguir Nogishi, agora que sua fraqueza foi exposta para todos. Enquanto seguiam Takamichi, uma das garotas comentou que os monstros que enfrentariam não eram fracos. Sua companheira concordou, admitindo que também estava preocupada com as lutas que viriam pela frente. O protagonista ouvia a conversa delas enquanto guiava o caminho, mas não compartilhava da mesma apreensão. Ele sabia que, para ele, a situação era completamente diferente agora. Enquanto elas se preocupavam com seus níveis, Takamichi refletia sobre o quanto seus status haviam aumentado. Ele percebeu que todos os seus atributos tinham sido aprimorados de forma significativa. Com esse novo poder, ele estava confiante de que poderia derrotar qualquer inimigo que aparecesse. Nesse momento, o grupo de Nogishi se aproximou com um ar de superioridade. O brutamontes do grupo disse para Takamichi e as garotas cuidarem dos monstros mais fracos sozinhos. Takamichi apenas ouviu a ordem com uma expressão de puro tédio. Mas antes que a discussão pudesse continuar, o perigo apareceu de todos os lados. Um homem lagarto surgiu das sombras e atacou diretamente o membro do outro grupo. Ele conseguiu bloquear o golpe com seu escudo, mas sentiu o impacto da força do monstro. Confiante, o homem gritou que era apenas um lagarto e que a luta seria fácil. Só que o monstro foi mais rápido, desviando do contra-ataque e se reposicionando para o próximo golpe. O homem lagarto não perdeu tempo e se preparou para atacar novamente. A criatura avançou com um rugido, mirando no guerreiro à sua frente. O homem do outro grupo, no entanto, continuava subestimando o perigo, achando que seria uma luta fácil. Mas algo chamou sua atenção. No fundo, Takamichi parecia ter percebido uma coisa. Uma presença que o outro grupo ignorou completamente. De repente, uma aura sombria envolveu Takamichi. O sistema disparou múltiplos alertas de perigo ao mesmo tempo. A situação era muito pior do que parecia. Das sombras, uma nova criatura começou a surgir. Um líder imponente apareceu, e todos os outros monstros se curvaram diante dele. Era o comandante Lagarto, o verdadeiro chefe daquela área. Sem aviso, o comandante partiu para o ataque. Mas o alvo não era o outro grupo. Eram Takamichi e as garotas. O protagonista percebeu o perigo imediato. Uma de suas companheiras não hesitou e avançou com seu poder elétrico para interceptar o golpe. Takamichi e a outra garota se moveram logo em seguida, entrando de vez na batalha. O membro do grupo de Nogishi gritou que ainda podia lutar, recusando-se a parecer fraco. Mas uma das companheiras de Takamichi já tinha se adiantado, pronta para a briga. O protagonista ficou paralisado, chocado com a velocidade dela. A garota olhou para trás, avisando para ninguém interferir. Takamichi percebeu que, mais uma vez, estava sendo protegido por outra pessoa. Nisso, sua outra companheira também começou a avançar em direção ao perigo. Ela pediu que ele ficasse para trás, pois a situação era muito arriscada. Mas a garota loira não recuou, mergulhando direto no meio dos monstros. Vendo isso, a outra jovem liberou seu poder, decidida a lutar ao lado da amiga. Até o brutamontes do outro grupo parecia animado com a batalha que se formava. Takamichi apenas observava, sentindo-se um peso morto, uma completa inutilidade para o time. Ele finalmente entendeu a situação. Enquanto ele hesitava, todos lutavam por ele. Essa percepção pesou em sua consciência. De repente, o brutamontes avançou, mirando em Takamichi com um golpe devastador, mas o ataque foi bloqueado. Para surpresa de todos, Takamichi o mandou voando para trás.
O Brutamontes foi arremessado com uma força absurda, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ele se chocou contra o chão com violência, mas no momento seguinte, Takamichi percebeu o verdadeiro perigo. Era uma armadilha. O chão sob seus pés desabou, abrindo um poço que o engoliu na frente de todos. Pego de surpresa, ele não teve tempo de reagir à queda livre. Lá de cima, suas companheiras gritaram seu nome, desesperadas e sem poder fazer nada para ajudar. A armadilha pertencia à Torre Mágica de Hermes, um lugar conhecido por suas defesas impiedosas. Takamichi continuou caindo na escuridão sem fim, mas o pânico inicial deu lugar a outra coisa. Uma fúria começou a queimar dentro dele. Ele se recusou a morrer daquele jeito. A queda já não o assustava mais. Ele usou a própria força da gravidade para aterrissar com um impacto devastador, quebrando o chão da masmorra. Ele se levantou inteiro. Estava em um novo andar, completamente sozinho. Sua expressão era de pura determinação, pronto para o que viesse a seguir. Só que ele não estava sozinho. Um grupo de homens lagarto já o esperava nas sombras. E não eram inimigos comuns, mas sim comandantes. Sem ter para onde correr, Takamichi entendeu que teria que lutar. Mas para Takamichi, eram eles que não tinham para onde fugir. Sua energia começou a fluir pelo corpo. Ele empunhou a espada, liberando uma aura esmagadora. O protagonista estava cansado de armadilhas. Sua fúria fez os monstros hesitarem. Ele avisou que eles logo se arrependeriam do que fizeram. E sem esperar, avançou contra o primeiro inimigo. O erro deles foi tê-lo trazido para este lugar. Eram homens lagarto de elite. Oponentes que até pouco tempo ele jamais venceria. Mas agora tudo era diferente. O primeiro comandante caiu antes mesmo de entender o que aconteceu. Takamichi aparou o golpe seguinte e revidou com força total. Seus olhos brilhavam com pura concentração na batalha. Ele sentiu a diferença de poder. Agora, ele podia vencê-los. O jovem se esquivou do ataque coordenado dos inimigos e respondeu com um único e poderoso golpe giratório. O golpe giratório foi devastador. Os homens lagarto que restaram mal podiam acreditar no que viam. Sem dar tempo para respirarem, Takamichi avançou de novo. A fúria o consumia, e ele não ia parar. Mas então, ele parou. Uma estranha sensação o percorreu, e ele percebeu algo. A verdade sobre a situação finalmente o atingiu. Ele finalmente entendeu. Aquilo não era uma simples luta, era uma armadilha. Com o plano revelado, o exército de monstros avançou de uma só vez. Mesmo cercado, Takamichi não recuou. Ele abriu caminho na base da força bruta, cortando tudo pela frente. A raiva só alimentava sua determinação. Ele não ia cair ali. Ele se esquivou no último segundo, usando suas habilidades para se proteger do ataque esmagador. A força de Takamichi começou a assustá-los. Os monstros hesitaram, sentindo o perigo. Takamichi os encarou. Ele sabia exatamente o que eles sentiam, porque ele já tinha vivido aquele desespero antes, e dessa vez não cometeria os mesmos erros. O monstro finalmente entendeu. O olhar de Takamichi não era de um simples guerreiro. Era de alguém que já tinha voltado do inferno. E então, o silêncio. A batalha tinha acabado. Exausto, Takamichi finalmente pôde respirar. Com os inimigos derrotados, ele olhou para a passagem à sua frente. Era hora de encontrar o caminho de volta. Após a batalha, Takamichi decidiu que era hora de voltar. Ele começou a subir procurando uma saída. O jovem caminhou em direção ao portão no fim da passagem, esperando encontrar o resto do grupo. Mas ao chegar, ele teve uma surpresa. Suas duas companheiras estavam ali, igualmente chocadas em vê-lo. A garota de cabelo azul explicou, aflita, que tentou descer para ajudá-lo, mas não encontrou nenhum caminho. Ela estava genuinamente preocupada, perguntando se ele não tinha sido atacado pelos monstros. Vê-lo ali, são e salvo, foi um alívio imenso. Ela finalmente pôde respirar tranquila. O grupo estava reunido, mas a expressão da outra garota mostrava que algo estava errado. A jovem loira parecia bem menos aliviada com a situação. Foi então que Takamichi se lembrou de um detalhe importante. Ele tinha cuidado de todos os monstros lá embaixo. Aquele problema estava resolvido.
O protagonista então perguntou sobre o paradeiro de Nogishi e dos outros. A resposta veio carregada de raiva. A garota loira explicou que Nogishi simplesmente o deu como morto. E pior, mesmo sendo o responsável pela armadilha, ele seguiu direto para a sala do chefe. Takamichi tentou acalmar os ânimos. O clima pesou com a traição. Mas para Takamichi, isso só significava uma coisa. Eles ainda podiam alcançá-los. Com um sorriso de canto, Takamichi agradeceu. Ele já tinha um plano em mente para lidar com a traição. As duas garotas ficaram sem entender a calma dele. Sem tempo a perder, o grupo se apressou para seguir em frente. O protagonista liderava o caminho, focado em alcançar Nogishi. Mas então, algo à frente chamou sua atenção. Parado no corredor, estava um homem lagarto. Uma das criaturas que o grupo anterior não conseguiu derrotar. A criatura não perdeu tempo e saltou para o ataque. Takamichi se moveu para interceptar o golpe. Mas então ele percebeu o verdadeiro alvo. O desespero tomou conta. Ele tentou avisar, mas era tarde demais. O monstro mirava na garota de azul, que nem percebeu o perigo. Takamichi entrou em pânico. Ele não conseguiria chegar a tempo. A lâmina desceu impiedosamente. Com uma explosão de velocidade, ele disparou para tentar impedir o inevitável. A companheira loira viu apenas um vulto. Takamichi se moveu mais rápido que os olhos. O impacto foi tão brutal que a garota não conseguiu acreditar. O chão se partiu com a força. Ele conseguiu. A lâmina parou a centímetros da garota de azul, bloqueada pela espada de Takamichi. Em choque, a garota gritou o nome dele, finalmente entendendo o perigo que correu. Vendo a brecha, a companheira loira gritou que cuidaria do resto. Era a chance deles. E com um golpe certeiro, ela arremessou o homem-lagarto para longe. O ataque consumiu boa parte de sua energia. Ela aterrissou, aliviada. A garota admitiu que aquela foi por muito pouco. Takamichi olhou para sua mão, surpreso com a própria reação. A adrenalina ainda corria solta. Ainda sem jeito, a garota de azul se aproximou para falar com ele. Com o rosto corado, ela agradeceu por ter salvado sua vida. O agradecimento sincero deixou Takamichi completamente sem graça. A cena, no entanto, não passou despercebida pela companheira loira. Mas ela não estava ali para brincar. A garota o questionou sobre como ele reagiu tão rápido ao ataque. Takamichi apenas sorriu. Tudo estava correndo exatamente como ele planejou. E o plano de Takamichi era simples: continuar avançando. Ele deixou as duas garotas para trás e seguiu em frente, sem olhar para trás. O destino deles era a Torre Mágica, um lugar que prometia desafios ainda maiores. Enquanto ele se afastava, a companheira loira comentou com a outra, claramente impressionada com a atitude do jovem. Sozinho, Takamichi finalmente pôde checar seus status. A recompensa foi imediata. Por ter derrotado tantos comandantes homens-lagarto, ele subiu 2 níveis de uma só vez. Mas algo não parecia certo. Ele analisou os ganhos com mais cuidado. Focou nos detalhes. Ele estranhou, pois tinha certeza que não lutou contra tantos. Enquanto isso, as garotas pareciam animadas com algum item novo que ele havia conseguido, mas a verdadeira surpresa estava em seus atributos. Os bônus eram absurdos, muito maiores do que o normal, e então ele entendeu. Um sorriso de quem acabou de descobrir uma trapaça no sistema. A combinação de suas habilidades estava gerando um poder descontrolado. Era muito melhor do que ele imaginava. Sua reação, no entanto, chamou a atenção da garota de cabelo azul, que o apontou assustada. Eles haviam chegado. Diante deles, a porta da sala do chefe intermediário do 5º andar. A garota loira se virou para ele com um aviso sério no olhar. Ela explicou que a conquista da torre era recente e que ela e Yuri foram as primeiras a descobrir aquela sala. A companheira loira, Mana, ficou visivelmente irritada com a calma de Takamichi antes da batalha. A raiva dela explodiu, mas o protagonista apenas achou graça da situação toda. A outra garota tentou acalmar Mana, tratando-a como um cachorrinho bravo, o que só piorou as coisas. Mas a brincadeira acabou. De repente, Takamichi ficou sério. Ele abriu a porta, avisando que um chefe intermediário não era algo para se levar na brincadeira. A tensão tomou conta do ambiente. O momento da verdade havia chegado. Takamichi deu o primeiro passo para dentro da sala escura.
Mas ao entrar, ele se deparou com uma cena inesperada, um aventureiro caído no chão. O rosto do protagonista se encheu de choque. Eles não eram os primeiros a chegar ali. Antes que pudessem reagir, um ataque violento explodiu na frente deles. O homem que estava no chão foi brutalmente arremessado contra a parede. Uma figura imponente surgiu da poeira, surpreso por encontrar o outro homem ainda vivo. O guerreiro então se virou para o grupo de Takamichi e mandou que eles olhassem. Ele estava apontando para a verdadeira ameaça que dominava a sala. Um Orc Lord. O chefe daquele andar era muito mais intimidador do que eles poderiam ter imaginado. O Orc Lord não perdeu tempo e avançou com um golpe devastador. Takamichi gritou, chocado com a velocidade e a força do ataque. Mas diante não recuou. Ele se preparou para receber o impacto de frente. O golpe da criatura desceu com força total, mirando o guerreiro. E então, o choque de poder ecoou pelo campo de batalha. Só que o ataque não passou. A defesa de diante, a Aegis Mimesis, era uma muralha impenetrável. O Orc Lord foi repelido, desequilibrado pela força da defesa. Diante declarou que num confronto direto, ele não tinha a menor intenção de perder. Observando aquilo, Takamichi prometeu a si mesmo que mostraria ser diferente. E ele não ficou só olhando. O jovem começou a preparar seu próprio ataque. A cena o fez lembrar de um tempo em que ele era fraco, mas ele não era mais o garoto fraco de suas memórias. Com uma confiança que mal conseguia sustentar, ele disse algo que a deixou completamente sem palavras, quebrando a tensão do momento. E ele provou que não estava blefando. O impacto do golpe foi brutal, mas o protagonista sequer se moveu 1 centímetro. O adversário ficou surpreso, mas não demonstrou. Com um sorriso de deboche, ele provocou o protagonista, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A provocação não o abalou. Com o corpo no limite, o protagonista declarou que provaria ao seu inimigo que ele era diferente agora. Em resposta à provocação, o protagonista avançou com uma fúria renovada, pronto para mostrar seu verdadeiro poder. O demônio mal teve tempo de reagir ao ataque surpresa. O golpe foi rápido e preciso, quebrando a postura do monstro. Só que não era Takamichi atacando. Um novo desafiante, Nogishi, entrou na luta com um sorriso confiante defendendo o golpe. A criatura ficou paralisada, sem entender a súbita reviravolta na batalha. Com um único movimento, Nogishi jogou o poderoso demônio para o alto como se não fosse nada. Antes que o monstro pudesse se recuperar, foi bombardeado por uma sequência de ataques. Ele não teve a menor chance de revidar. O demônio mal conseguia se manter de pé, completamente humilhado pela diferença de força. Nogishi então o provocou, afirmando que para um desafiante como ele, a vitória já estava garantida. Os outros competidores na arena não conseguiam acreditar no que viam. O poder era absurdo. A fonte de toda essa força era o escudo que Nogishi carregava. De longe, Takamichi apenas observava a luta, sentindo o peso da diferença de poder entre eles. Ele entendeu na hora. Não era a força do homem, mas o poder de seu equipamento único. Um item lendário, recebido de um chefe de torre. Um nível de poder que mudava completamente as regras do jogo. Nogishi analisou o demônio. Seus status pessoais não eram nada impressionantes. A confiança dele era total. A vitória já estava garantida. Ele zombou da criatura, afirmando que seus ataques eram simples e previsíveis. O contra-ataque foi imediato e brutal. Nisso, o companheiro loiro deu o sinal para o ataque coordenado. O demônio foi pego no meio do fogo cruzado, sem ter para onde correr. Ele não esperava por um ataque em equipe, mas a criatura revidou, jogando um dos desafiantes para longe. Nogishi percebeu que eles cometeram um erro grave ao subestimá-lo. Usando seu escudo, ele desferiu o golpe final. O demônio sentiu na pele o verdadeiro poder de um desafiante. E com isso, a criatura finalmente caiu, derrotada. Nogishi se gabou da vitória, perguntando a Takamichi o que ele achou da demonstração de poder. Ele se virou para o jovem, exigindo gratidão por ter derrotado um chefe que eles jamais conseguiriam sozinhos. Nogishi perguntou se ele estava bem, mas Takamichi apenas o observava com um leve sorriso no rosto. Takamichi não se abalou com a arrogância de Nogishi. Ele apenas observou com um leve sorriso, como se soubesse de algo.
A calma do jovem irritou o desafiante, que esperava admiração, não indiferença. Nogishi forçou uma risada para manter a pose, mas as garotas ao fundo pareciam desconfortáveis com a cena. Nisso, um dos outros competidores chamou Nogishi, parecendo um pouco hesitante. Mas logo seu rosto se iluminou ao apontar para a recompensa que havia surgido. O prêmio pela derrota do chefe apareceu no meio da arena, atraindo o olhar de todos. Sem pensar duas vezes, Nogishi e seu grupo correram em direção ao baú. A ganância falou mais alto. Ele reconheceu que o tesouro parecia ainda mais valioso que aquele onde conseguiu seu item lendário. Takamichi, no entanto, não se moveu. Ele se lembrou de um detalhe crucial que todos haviam esquecido. Ele gritou para Nogishi parar. Tarde demais. O grito de desespero de um dos homens confirmou o pior. As garotas olharam em choque. Eles haviam caído em uma armadilha óbvia. Ao abrir o baú, Nogishi não encontrou nada. Apenas escuridão e um vazio. A surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em puro pânico. De repente, um enorme círculo mágico se materializou, prendendo todos que se aproximaram do baú. Após o clarão, a armadilha do baú transportou todos para um lugar desconhecido. Takamichi olhou ao redor, completamente desorientado. Ele não fazia ideia de onde estava. As garotas também foram pegas. Elas perceberam na hora que aquilo não era mais a arena. Ao seu lado, o protagonista reconheceu Nogishi, que também havia sido arrastado pela armadilha. O rosto de Nogishi era a imagem do puro pânico. A ganância dele havia condenado a todos. Takamichi tentava entender para onde eles tinham sido enviados. Nogishi cerrou os dentes. A ficha finalmente tinha caído. Era tarde demais para arrependimentos. O medo tomou conta. Uma energia sombria e opressora emanava do lugar. Um perigo iminente. No fundo da sala, eles entenderam a verdade. Aquela era a sala do verdadeiro chefe. Sentada no trono, uma criatura imensa os observava. Marcas arcanas brilhavam em seu corpo, um sinal de poder avassalador. O verdadeiro chefe da dungeon os encarava, imóvel. A armadilha os levou direto para a morte. Seus olhos se abriram, liberando uma intenção assassina que paralisou a todos. E sem nenhum aviso, o ataque começou. Takamichi sentiu a energia mudar. Alguma coisa estava muito errada. De repente, uma barreira vermelha os cercou. Não havia como escapar. O sistema confirmou o pesadelo. Um teleporte forçado para a sala do chefe, no último andar da torre. Takamichi assistiu, impotente, enquanto a luz os consumia. E lá estava ele. O verdadeiro desafio daquele andar. O Imperador Ogro. O monstro não esperou. Atacou com força total. O impacto devastou o chão ao redor. Takamichi percebeu na hora. Aquele inimigo estava em outro nível. Tirando ele, os status do grupo não eram suficientes. Seus companheiros concordaram. Lutar de frente seria suicídio. Mas um dos guerreiros mais experientes tomou a frente. Ele mandou Takamichi ficar para trás, dizendo que resolveria. O veterano o tratou como um garoto, avisando que se ele não ficasse quieto, acabaria morto. O protagonista ficou paralisado. Eles não faziam ideia do perigo real. Ignorando o bom senso, o grupo avançou para o ataque. Takamichi gritou para que parassem. Tarde demais. Ele correu, tentando impedir o inevitável. Sem outra opção, o jovem atacou a perna do monstro gigante. De repente, uma figura encapuzada partiu para cima de um dos caçadores do grupo. O golpe foi rápido e traiçoeiro. Takamichi ficou em choque. O atacante parecia ter certeza que o golpe seria fatal. Mas então, uma presença demoníaca surgiu atrás do alvo. O verdadeiro inimigo se revelou, surpreendendo a todos. A fúria tomou conta do homem que sofreu o ataque. Com um grito de ódio, ele liberou um poder sombrio e avassalador, mostrando sua verdadeira natureza. O contra-ataque foi instantâneo. O agressor encapuzado foi atingido em cheio pela nova ameaça. A explosão de poder foi tão grande que pegou até os aliados no meio da destruição. Takamichi e a maga do grupo só podiam assistir, completamente paralisados pelo terror. Em questão de segundos, a situação saiu completamente de controle. O lugar inteiro começou a desmoronar com a pressão da energia liberada. Alguém tentou ativar uma habilidade de defesa, mas o sistema negou.
Faltavam status para sobreviver. A skill não ativou. Esmagado sob os escombros, ele não teve a menor. Mas, de repente, uma figura encapuzada surgiu. Com um único movimento, o perigo desapareceu, deixando o jovem completamente paralisado, sem entender o que tinha acabado de acontecer. A velocidade do que aconteceu foi tão absurda que o jovem mal conseguiu reagir. O choque e o terror diante do impossível tomaram conta de tudo. Sua mente simplesmente não conseguia acompanhar. O que tinha acabado de acontecer foi tão rápido que pareceu irreal, um borrão que desafiava a lógica. O ataque foi brutal e impiedoso. Um dos desafiantes foi arremessado sem qualquer chance de defesa. Sua arma se partiu no chão. A resistência havia chegado ao fim de forma sangrenta. Observando a cena, Takamichi cerrou o punho com força. A raiva e a impotência o consumiam. Ele não podia fazer nada além de assistir à derrota de seus companheiros. O jovem amaldiçoou sua própria fraqueza. Estava completamente preso e sem poder para mudar o resultado. E então, a fonte daquele poder esmagador se revelou por completo. Uma criatura colossal, o verdadeiro chefe. De longe, outros 2 sobreviventes observavam. O jovem loiro sugeriu o óbvio. Eles precisavam fugir. Mas o medo os paralisou no lugar. A visão da criatura era aterrorizante demais para sequer se mover. Foi quando ele percebeu o verdadeiro problema. A saída estava bloqueada por uma poderosa magia de selamento. A garota ao seu lado entrou em pânico. Não havia escapatória. Sem aviso, o monstro se moveu para atacar novamente. O alvo era a garota de cabelo azul, completamente indefesa e sozinha. Era o fim dela. Ela apenas fechou os olhos esperando o impacto que nunca veio. No último segundo, um vulto dourado surgiu do nada, interceptando o golpe mortal. Os 2 sobreviventes ficaram em choque. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Takamichi se colocou na frente, pronto para encarar a fúria do monstro. Ele fez uma promessa ali mesmo. Não importava o custo, a criatura ia cair. Sua determinação era absoluta, mesmo que isso custasse a própria vida. Sem hesitar, ele avançou. O primeiro golpe foi apenas um teste, e o ataque de Takamichi acertou em cheio, mutilando a mão da criatura. O monstro nem entendeu o que o atingiu. Takamichi não deu tempo para ele respirar. O impacto do golpe seguinte foi brutal. Ataque após ataque, ele pressionava sem parar. As 2 garotas assistiam sem entender como ele conseguia lutar daquele jeito. Mas então, a criatura finalmente reagiu, e a pressão foi imensa. Takamichi se surpreendeu. Mesmo ferido, o monstro ainda tinha força para revidar. Afinal, o chefe da Torre Mágica não seria derrotado tão facilmente. A criatura revelou sua estratégia. O plano era simples. Primeiro, drenar toda a estamina de Takamichi. Mas o jovem não se abalou. Ele prometeu que o mataria, mesmo que precisasse morrer algumas vezes para conseguir, e o combate recomeçou com força total. O monstro desferiu uma sequência de golpes implacáveis, forçando Takamichi a se defender desesperadamente. Ele conseguiu bloquear um dos ataques no último segundo, e usou o corpo do inimigo para se reposicionar no ar. O movimento pegou a criatura de surpresa, mas a reação do monstro foi rápida. Um golpe pesado o arremessou para longe. A dor do impacto foi intensa, mas só serviu para alimentar sua determinação. O monstro não deu tempo para ele se recuperar, conectando outro golpe brutal. De longe, uma das garotas observava a luta, sem poder fazer nada. Mesmo ferido e sangrando, Takamichi se ergueu mais uma vez. A luta não tinha acabado. A outra garota explicou o terrível custo do poder de Takamichi. Cada renascimento aplicava um debuff permanente. Elas não entendiam como ele ainda conseguia lutar, mas Takamichi não se importava com o custo. Ele avançou para o ataque mais uma vez. O ataque do monstro o atravessou em cheio. Parecia o fim. Só que naquele momento, uma notificação do sistema surgiu. A inversão de debuff foi confirmada. O impacto o jogou no chão. A dor era insuportável. Aquele ataque deveria ter sido o fim. Mas, em vez disso, o sistema transformou toda a sua fraqueza acumulada em poder. Takamichi sentiu a vida se esvaindo. Ele tinha certeza que o golpe havia sido fatal. No entanto, ele ainda estava consciente. Confuso, não entendia por que ainda não estava morto.
Ele olhou para sua própria mão, esperando encontrar ferimentos que simplesmente não estavam lá. O alívio foi imenso. Por um segundo, ele realmente pensou que sua hora tinha chegado. Mas então, a ficha caiu. Ele não apenas sobreviveu, algo muito maior aconteceu. A confirmação veio em uma janela do sistema. A inversão de debuff aumentou seu ataque em 140 pontos. Ele tirou a sorte grande. E não era só isso. Outra notificação surgiu em seguida. Sua habilidade Renascimento Infinito havia subido de nível. Agora, ele podia escolher exatamente onde queria reviver. Isso mudava completamente as regras do jogo para ele. Takamichi começou a processar as novas possibilidades. A luta tinha virado a seu favor. Um plano ousado começou a se formar em sua mente. E um sorriso confiante surgiu em seu rosto. Ele se levantou, pronto para colocar sua nova estratégia em prática. Com um olhar determinado, ele encarou o inimigo. A verdadeira batalha começaria agora. A fraqueza tinha virado poder. Agora, era a vez de Takamichi atacar. Ele declarou que o tempo do inimigo tinha acabado. O jogo virou. Ele se lembrou de sua nova habilidade. A morte não era mais um beco sem saída. Antes, a morte era o fim. Um poço sem fundo do qual ele não podia escapar. Mas com a nova habilidade, ele podia escolher seu ponto de renascimento. A morte virou uma ferramenta. De volta ao campo de batalha, Takamichi encarou a criatura. O plano era simples. Sua companheira não entendeu nada. A mudança de atitude dele foi repentina demais. Ele deu um passo simples, como se estivesse testando o terreno. A habilidade de renascimento não servia só para fugir. Podia ser usada para se reposicionar no ponto cego do oponente. E então, ele ativou a habilidade. Em um piscar de olhos, ele surgiu acima do inimigo, pronto para o golpe. O ataque foi um sucesso. A criatura cambaleou e os outros observadores mal acreditaram no que viram. A raiva deu lugar a uma calma calculista. Ele não ia parar por aí. A criatura, ferida e humilhada, se virou com fúria total. Mas Takamichi previu o movimento. O contra-ataque do monstro passou no vazio. Ele se lembrou do grupo que o traiu. Eram pessoas horríveis, mas ainda assim... Takamichi nunca pensou nem por um segundo que eles mereciam morrer daquele jeito. A imagem do desespero deles ainda o assombrava. Enquanto isso, a criatura só pensava na recompensa, querendo saber se conseguiria um item único com a vitória. Mas Takamichi tinha um desejo muito maior. Ele não queria um item. Ele queria a vida daquele monstro. E então, ele atacou. O golpe atravessou a defesa do inimigo sem dificuldade. Não havia hesitação em seu olhar. O corte foi limpo e decisivo. A criatura nem teve tempo de reagir. O corpo imenso do chefe desabou no chão. Takamichi observou o inimigo caído, finalmente soltando o ar. O sistema confirmou a derrota de Hermes. As recompensas chegaram, e ele ficou feliz com elas. Mas algo não parecia certo. A vitória veio com um peso inesperado. De repente, uma de suas companheiras o abraçou por trás. Takamichi foi pego de surpresa. A jovem estava simplesmente aliviada por ele estar vivo e por tudo ter acabado. Com os olhos cheios de emoção, ela começou a falar. A garota agradeceu a Takamichi, dizendo que se não fosse por ele, as duas teriam morrido. Mas a outra companheira não parecia tão feliz. Ela o interrompeu com um olhar sério. A loira o repreendeu, dizendo que seu jeito de lutar era imprudente demais. Vê-lo se sacrificar daquele jeito, morrendo de novo e de novo. Foi uma experiência dolorosa para quem assistia. Diante da preocupação delas, Takamichi apenas pediu desculpas por tê-las feito passar por aquilo. Ele então tentou confortar a companheira loira. O jovem admitiu que devia ter sido uma sensação horrível para elas. Mas logo em seguida, ele explicou sua determinação. Não importava quantas vezes falhasse, ele sempre voltaria. Essa era a sua verdade, a fonte de sua força. Só que havia um detalhe que ele não costumava compartilhar com ninguém. Ele confessou que, apesar de sempre voltar, a dor era real e machucava pra caramba. A reação à sua confissão dolorosa foi inesperada. A garota loira apenas concordou, deixando Takamichi completamente sem jeito. O clima pesado que ele criou se desfez na mesma hora.
Tentando salvar a conversa, Takamichi prometeu que faria o possível para não morrer da próxima vez. A promessa desajeitada dele finalmente quebrou o gelo. As duas companheiras trocaram um sorriso, aliviadas. Com o assunto resolvido, o grupo seguiu em frente. Mas de repente tudo começou a tremer. Uma notificação do sistema surgiu. O chefe da torre, Hermes, foi derrotado. O local desapareceria em 10 segundos e todos seriam teletransportados. A companheira de cabelo escuro logo entendeu a situação. Derrotar o chefe significava o fim da torre mágica. Enquanto o teletransporte começava, a garota loira se despediu, combinando de se encontrarem do lado de fora. Takamichi observou em silêncio, gravando aquele momento de despedida. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ele não as esqueceria. Então, a luz do teletransporte o envolveu por completo. E com a derrota do chefe, a torre mágica no mundo real começou a se desestabilizar. Em instantes, a estrutura inteira se desfez em partículas de luz, sumindo do horizonte. Longe dali, em um escritório de alto nível, o desaparecimento da torre não passou despercebido. Um agente confirmou a informação para seu superior. A torre Hermes, que não deveria estar nem perto de ser concluída, havia sido conquistada. A superiora, a mulher de óculos, achou a notícia no mínimo divertida. A conquista inesperada da torre parecia parte de um plano maior. Ela observava o desenrolar dos eventos em seu tablet. A mulher comentou que as coisas tinham se tornado interessantes. Enquanto isso, Takamichi aterrissou bruscamente. O teletransporte o jogou de volta à realidade sem cerimônia. Ele se viu no meio da rua, com todos ao redor apontando para ele, chocados. A torre mágica de Hermes, que antes dominava o horizonte simplesmente, desapareceu na frente de todos. Takamichi olhou para o céu, processando o que tinha acabado de acontecer. Ele sentiu o vazio onde a imensa estrutura esteve. E então, a ficha caiu. Ele tinha conseguido. Ele conquistou a torre. Um sorriso de pura satisfação e alívio tomou conta de seu rosto. A vitória era real, e o sentimento era indescritível, mas a euforia inicial deu lugar a uma reflexão mais séria. Ele começou a pensar nas consequências de seu feito. Os outros aventureiros estavam confusos. A torre não deveria ter sido explorada tão a fundo. Eles se perguntavam quem teria derrotado o chefe. Takamichi se imaginou anunciando com orgulho que o herói da história tinha sido ele. Mas, pensando melhor, Takamichi decidiu não se empolgar. Era melhor manter em segredo que foi ele quem derrotou o chefe. Ele não queria chamar atenção desnecessária para si. O plano era simples: sair dali discretamente, sem que ninguém percebesse. Tarde demais. De repente, todos os olhares se viraram para ele. Seu plano de passar despercebido já era. Pego de surpresa, Takamichi ficou completamente sem jeito. Ele se virou para ver quem tinha estragado seu anonimato. Eram suas companheiras. A garota loira, super animada, perguntou sobre o equipamento único que ele conseguiu ao derrotar o chefe. A pergunta dela, feita em voz alta, atraiu a atenção de todos os outros aventureiros ao redor. A notícia se espalhou como fogo. Um dos homens apontou incrédulo. O título de dominador de Hermes ecoou pela multidão. Exatamente o que Takamichi queria evitar. Para escapar da confusão, ele se afastou com as garotas. Encontraram um beco mais calmo para poderem conversar. A garota de cabelo azul se desculpou. Com a derrota do chefe da torre, era inevitável que ele virasse o centro das atenções. A atenção era sufocante. Todos queriam saber seus segredos, como ele venceu, que arma usava e se ele se juntaria a um grupo. A garota loira se desculpou por ter sido descuidada, mas já era tarde demais. A companheira de cabelo azul explicou que, ao derrotar o chefe e se tornar o dominador de Hermes, a fama era inevitável. Takamichi refletiu sobre aquilo. Era uma sensação estranha, pois até pouco tempo atrás, ele era apenas um desafiante qualquer. Ele se lembrou da pedra de habilidade Renascimento Infinito. Aquela compra no fim não tinha sido um erro. A garota de cabelo azul percebeu a mudança em seu olhar. Ela então perguntou sobre o Renascimento Infinito, querendo saber como ele conseguia usar a habilidade tão bem, apesar dos efeitos negativos. A pergunta o pegou de surpresa. Era um assunto delicado,
Como ele poderia explicar o segredo da inversão? Era complexo demais. Vendo a reação dele, ela garantiu que não estava tentando pressioná-lo. Takamichi tomou um gole, ganhando 1 segundo para pensar. Enquanto isso, a garota loira observava a conversa pensativa. Até que uma ideia surgiu em sua mente. Ela mudou de assunto, perguntando animadamente sobre o equipamento que ele ganhou como recompensa por derrotar o chefe. Takamichi terminou sua bebida e jogou a lata fora, ignorando a pergunta por um momento. Ele então tentou abrir a janela de status para mostrar a recompensa. Mas, por algum motivo, não funcionou. A razão era simples. Eles estavam do lado de fora da torre mágica. Era uma regra fundamental do sistema. A janela só podia ser aberta lá dentro. Não apenas a janela, mas os status e as habilidades dos desafiantes também eram limitados ao interior das torres. Esse sistema existia para proteger a sociedade normal de incidentes causados pelos desafiantes. Takamichi explicou a situação para elas. No entanto, havia uma única exceção a essa regra. O único lugar fora das torres onde os poderes funcionavam era no próprio terreno onde elas foram erguidas. E ali, a energia começou a fluir por seu corpo novamente. Takamichi sentiu uma sensação estranha, algo que ele nunca havia experimentado antes. Eles chegaram ao local da Torre Mágica de Hermes. O ar ali era diferente, carregado de uma energia peculiar. Agora sim, ele finalmente conseguiu abrir a janela de status para ver sua recompensa. As duas se aproximaram, cheias de expectativa para ver o que ele tinha ganhado. E ali estava o nome do equipamento único que ele recebeu por conquistar a torre. Foz a menos. Sem hesitar, Takamichi selecionou o item. De repente, o equipamento se materializou em suas mãos, surpreendendo a todos com sua aparição súbita. A energia da arma era palpável. Takamichi mal podia acreditar no poder que agora segurava em suas mãos. A recompensa pela conquista da torre estava ali. Uma arma lendária, só para ele. Mas então, a arma mudou de forma, revelando sua verdadeira natureza. Era um equipamento único, como nenhum outro. As duas observavam a cena, completamente impressionadas com o poder que testemunhavam. Ele revelou o nome da espada, Fios Anemos. E aproveitando o momento, fez uma proposta para as duas. Com um sorriso confiante, ele sugeriu que formassem um grupo para o próximo desafio. A reação, no entanto, não foi a que ele esperava. O convite repentino deixou as duas sem saber o que dizer, até que a garota loira teve uma ideia, e pela cara dela não era coisa boa. Ela cochichou o plano no ouvido da amiga, que ficou completamente sem graça com a sugestão. E sem dar tempo para reagir, a loira empurrou a amiga diretamente na direção de Takamichi. A garota acabou caindo em cima dele, totalmente envergonhada com a situação. Toda animada, a garota de cabelo azul disse que também queria participar, mas de um jeito bem atrapalhado. Takamichi ficou sem entender nada. A garota tentou se explicar, enquanto a loira apenas se divertia com a confusão que criou. Apesar da vergonha, ela olhou para Takamichi. Parecia que, no fundo, ela tinha gostado da ideia. Takamichi pareceu entender a situação. Um leve sorriso se formou em seu rosto. Com o grupo recém-formado, Takamichi já estava focado no próximo passo a ser dado. Enquanto isso, as duas garotas comemoravam animadamente. Elas finalmente conseguiram o que queriam. A loira lançou um olhar convencido para Takamichi, que ficou sem entender nada daquela atitude. De repente, ela se aproximou de um jeito que pegou o jovem totalmente de surpresa. Ela tinha um plano em mente, e parecia bem confiante sobre ele. Empolgada, a loira sugeriu que eles partissem para um desafio muito maior, o que deixou sua amiga apavorada. Enquanto as duas discutiam, Takamichi ignorou a confusão. Ele tinha outra ideia em mente. A discussão parou na hora. As duas se viraram para ele, esperando uma resposta. Takamichi já tinha se decidido. Ele sabia exatamente o que fazer primeiro. A decisão dele deixou a garota de cabelo azul um pouco apreensiva com o que estava por vir. Ele então revelou seu verdadeiro plano. Antes de qualquer desafio, ele disse que precisavam ir a um lugar, o Burô de Gerenciamento dos Desafiantes. E assim, o novo grupo partiu em direção ao seu primeiro destino juntos. As duas não entenderam o porquê daquela escolha.
O burô não era um lugar para lutar. Takamichi não acreditou que precisava explicar o óbvio. Ele só queria vender seus itens para conseguir dinheiro. A dura realidade bateu. Takamichi percebeu que, apesar da vitória, ele tinha um problema muito mais mundano. Ele estava completamente quebrado. Sua companheira, no entanto, não parecia nem um pouco comovida com o drama. Na verdade, a reação das duas foi de pura decepção. Aquele era o grande herói que elas decidiram seguir? E assim, eles chegaram ao Burô de Gerenciamento de Desafiantes de Tóquio. O lugar era um centro governamental que garantia trocas justas, diferente das barracas que sempre enganavam os aventureiros. Takamichi esperava conseguir um bom dinheiro com os itens que ganhou na última missão. Entre as recompensas, não havia apenas armas únicas, mas também uma boa quantidade de pedras mag. O próximo passo era transformar as pedras mágicas em dinheiro. Ele levou os itens para uma avaliadora, que começou a calcular o valor total da venda. O valor foi finalmente calculado. O protagonista recebeu um maço de dinheiro que representava bem mais que um simples pagamento. Era a prova de que ele estava no caminho certo. A atendente tentou continuar o atendimento, mas a mente do protagonista já estava em outro lugar. Ele concordou distraidamente, focado na recompensa que provava seu novo valor. A recompensa finalmente apareceu. Ignorando as armas, ele foi direto nas pedras mágicas. Era exatamente o que ele precisava para o próximo passo. No instante seguinte, uma montanha de pedras mágicas se materializou no balcão. A quantidade era tanta que deixou a atendente em pânico e até o próprio jovem surpreso. A pilha era tão absurda que uma das pedras quicou na cabeça da atendente. O sistema dela simplesmente travou. O corpo da atendente reagiu em choque. A mente dela simplesmente não conseguia processar a situação absurda que acabara de acontecer. Com o dinheiro na mão, Takamichi sentiu que seu plano estava funcionando. O primeiro passo para ficar rico tinha sido um sucesso. Mas a comemoração foi interrompida. Uma presença imponente passou pelas garotas, que mal tiveram tempo de reagir. Elas ficaram em choque, sem entender o que estava acontecendo. A garota loira imediatamente confrontou Takamichi, repreendendo-o sobre não gastar o dinheiro de forma imprudente. Foi quando uma nova figura apareceu, observando a confusão de longe. A atenção de Takamichi foi desviada na mesma hora. Ele sentiu uma presença que mudou completamente o clima do lugar. Era Hido Fuyuni. A aura dela era simplesmente inconfundível. Takamichi a reconheceu no mesmo instante. A dominadora da torre mágica Hermes. Para a surpresa dele, ela também o conhecia e o chamou pelo nome. Hido Fuyuni. Uma lenda entre os desafiantes, conhecida por ser a mais forte de todas. A mente de Takamichi disparou. Ele sabia que ela era considerada um monstro, a mais poderosa que existia. E agora, essa mesma lenda estava bem na sua frente, esperando uma resposta. Takamichi tentava entender. O rosto dela era estranhamente familiar, mas ele não conseguia lembrar de onde. Ela era uma celebridade. Conquistou 3 torres mágicas como desafiante e foi recrutada pelo próprio Burô de Gerenciamento. Foi aí que ele se lembrou. O rosto dela estava em todos os lugares, em anúncios por toda a cidade. A lenda viva na sua frente, e ela parecia confusa com a reação de Takamichi. A tensão no ar era óbvia. O protagonista e sua companheira não conseguiam esconder o nervosismo. Ela então foi direto ao ponto. Queria uma audiência para entender como, de repente, ele conquistou a torre mágica de Hermes. Pego de surpresa, Takamichi não soube como reagir. A situação ficou séria muito rápido. Ela decidiu que precisava verificar por si mesma, para confirmar o verdadeiro poder do novo dominador. Sem dar tempo para protestos, ela os guiou pelo corredor. O grupo todo a seguiu, sem saber para onde estavam sendo levados. Takamichi a observava, sentindo o peso da situação. Estava prestes a ser testado por uma lenda. A expressão dele mudou. A seriedade tomou conta enquanto suas amigas pareciam cada vez mais preocupadas. O olhar dela era frio e analítico. De repente, uma energia sombria e cortante se manifestou. O teste estava para começar. Ela se virou e caminhou em direção a uma sala. A pressão era imensa. Nisso, uma memória dolorosa veio à tona. A lembrança da morte de seus antigos companheiros.
a dor da perda. Ele se lembrou da cena. Seus amigos sendo esmagados, e ele, incapaz de fazer qualquer coisa para impedir. A imagem de seu companheiro caindo sem vida voltou com força total. A dor daquela perda ainda o assombrava. Um trauma que nunca foi embora de verdade. Ele se lembrou do poder esmagador do inimigo. Uma força contra a qual eles não tiveram a menor chance. No final, tudo o que restou foi o peso da culpa e a lembrança da derrota. De volta ao presente, a memória dolorosa quase o derrubou. Mas ele se recompôs. Eles chegaram na sala de treinamento do burô. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. De repente, a porta se fechou. A mulher se virou para Takamichi e o ar ficou tenso. Sem aviso, uma força invisível o atingiu em cheio, testando seus reflexos. Ela o chamou e ele perguntou o motivo. Em resposta, Takamichi materializou sua arma, pronto para o que viesse. A mulher o observou, analisando sua reação imediata. Ele não era um oponente comum. Então, ela sacou sua própria lâmina e o desafiou para um combate. Era uma permissão para lutar. Takamichi entendeu que aquilo era uma responsabilidade dela como chefe, uma avaliação de poder. Apesar da pose, a pressão era enorme. Ele estava diante da autoridade máxima do lugar. Enquanto isso, uma de suas companheiras parecia estar se divertindo bastante com a situação, mas ele afastou a distração. Com um sorriso forçado, Takamichi aceitou o desafio. Ele iria com tudo. Já que a luta era inevitável, Takamichi decidiu que não ia se segurar. Ele levaria aquilo muito a sério. A chefe do burô apenas perguntou se ele estava pronto. Ele confirmou. Do outro lado, ela assumiu sua postura de combate. Sem pressa, ela se preparou para o primeiro movimento. Por um instante, a chefe estava parada à distância. No segundo seguinte, ela simplesmente desapareceu. A velocidade era absurda. Tarde demais. Ela já estava na sua frente, pronta para o golpe. O primeiro ataque foi dela. Takamichi foi arremessado com força total. A chefe observou o resultado do ataque, completamente impassível. Takamichi mal se recuperou e a troca de golpes começou. Ele foi forçado a recuar, sentindo a pressão de cada impacto contra sua lâmina. O choque das espadas os jogou para longe um do outro. A força dela era esmagadora. Takamichi já sentia o peso do combate em seus braços, mas ela não deu um segundo de descanso, avançando para o próximo ataque. Ele percebeu a diferença. Takamichi venceu chefes morrendo várias vezes, mas ela era de outro nível. O corpo de Takamichi estava no limite. Mesmo assim, ele sorriu, aceitando o desafio. Ele ofegava, processando a enorme diferença de poder entre eles. Ele sabia que podia vencer chefes morrendo o suficiente. Mas contra essa dominadora, a tática parecia inútil. E ela nem parecia estar lutando a sério. A ficha finalmente caiu e a frustração tomou conta. Ele já tinha morrido inúmeras vezes em batalha. Então por que dessa vez a sensação de impotência era tão esmagadora? Era uma mistura de raiva e desespero. Ele odiava se sentir tão fraco. A chefe apenas observava, esperando a reação dele. Takamichi se recompôs. A luta ainda não tinha acabado. Ela não perdeu tempo e saltou, vindo de cima com um golpe mortal. Seu ataque era preciso, sem dar a ele chance de pensar. Mas Takamichi não era de recuar. Ele avançou para encontrar o golpe de frente. Era um tudo ou nada. Um choque que decidiria o rumo da luta. A lâmina dela desceu com força total. A chefe do burô desceu com uma velocidade absurda, mirando um golpe preciso. Mas Takamichi respondeu no mesmo instante, saltando para um contra-ataque aéreo. A reação dele a pegou de surpresa. Ela firmou a espada, preparando-se para o impacto iminente. Takamichi desferiu seu golpe com força total, sem qualquer hesitação. Ele girou a lâmina num arco poderoso. A chefe, no entanto, esquivou-se por um triz, escapando do ataque. A velocidade dela deixou Takamichi em choque. Antes que ele pudesse se recuperar, ela já estava em posição de ataque novamente. Ele rangeu os dentes, sentindo a pressão da oponente. A chefe do burô o observou com uma calma assustadora. Ela o provocou, dizendo que com as habilidades dele,
desviar de ataques deveria ser fácil. Takamichi ignorou e partiu para cima mais uma vez. O golpe foi bloqueado. Ela explicou que a luta seria unilateral se ele não tivesse hesitado antes. Segundo ela, ele congelou por instinto ao vê-la agir de uma forma que ele não compreendia. A chefe não deu tempo para pensar e desferiu outro golpe preciso. Mas Takamichi já esperava por isso, saltando por cima do ataque. Ele então a provocou, apontando que ela também hesitou por um momento antes de usar a espada. A chefe percebeu que a hesitação dele não foi por bondade. Foi puro instinto, algo que ela não compreendia. Takamichi sorriu. Ele tinha uma carta na manga que ela parecia desconhecer, e ele estava apostando tudo nisso. Sem perder mais tempo, o jovem avançou com tudo. O choque das lâminas ecoou pelo local. A pressão era imensa. Takamichi liberou sua força, sentindo o custo de seu poder. Mas a chefe do burô não se abalou. Sua determinação era de aço. Ela respondeu com uma nova ofensiva implacável. Cada movimento dela era preciso e calculado. Foi então que a verdade veio à tona. Ela sabia sobre a habilidade dele, o poder de retornar da morte, infinitamente. E sabendo disso, ela não hesitou em desferir um golpe que seria fatal para qualquer outra pessoa. Ela entendia que, para vencê-lo, não bastava apenas matá-lo. Era preciso quebrar o espírito dele. Mas o golpe que deveria quebrar o espírito de Takamichi só o fez sorrir. Ele reconheceu o poder dela, mas não sentiu medo algum. A chefe do burô não deu tempo para ele reagir. Um novo golpe cortou seu rosto em cheio. Ele sentiu o impacto, mas garantiu a si mesmo que aquilo não aconteceria uma segunda vez. A dor era intensa, mas sua determinação para vencer aquela luta era ainda maior. Ela o observava, séria e focada, calculando cada um de seus movimentos. E ele cumpriu a promessa. No ataque seguinte, Takamichi foi mais rápido e conseguiu desviar. Ele aproveitou a chance para contra-atacar, mas o que viu o deixou em choque. A ponta de sua arma estava na garganta dela. A luta parecia ter acabado, mas, para sua surpresa, a chefe do burô apenas sorriu. Com um simples gesto, ela usou uma energia desconhecida e desintegrou a arma dele por completo. Ela apenas observou, impassível. Takamichi foi ao chão, completamente desarmado. A vantagem era toda dela agora. No entanto, ao invés de finalizar a luta, a expressão dela mudou. Parecia haver uma preocupação ali. Takamichi estava no seu limite, sentindo o peso de cada ferimento. Caído no chão, ele só conseguia pensar em como quase morreu de novo. Mas, como sempre, a morte não o levou. A luta tinha sido tão brutal que a alma de Takamichi estava literalmente deixando o corpo. Suas companheiras entraram em pânico, tentando desesperadamente empurrá-la de volta. Ele finalmente voltou a si, ainda sentindo o gosto da quase morte. Takamichi tentou argumentar sobre o confronto, mas a chefe do burô não estava interessada no ponto dele. Ele se sentiu completamente esgotado e sem forças para continuar a discussão. Ela o interrompeu, dizendo que eles tinham uma conversa muito mais importante para ter. Apresentando-se oficialmente, a chefe revelou que havia verificado o verdadeiro poder de Takamichi, e por causa disso, ela tinha um pedido especial para fazer diretamente a ele. As outras duas garotas ficaram em choque. Um pedido direto da chefe era algo sem precedentes. A chefe continuou, explicando que a recompensa seria uma quantia em dinheiro que o deixaria satisfeito. A oferta era tentadora, mas Takamichi sabia que nada vinha de graça. Ela então revelou a missão. O burô havia confirmado o aparecimento de uma nova torre. Um lugar tão perigoso que a entrada precisou ser completamente isolada do público. A tarefa de Takamichi seria entrar nessa torre e coletar informações sobre ela. Uma investigação na Torre da Maga, Perséfone. Uma missão que só ele podia cumprir, mas Takamichi ainda não entendia o porquê.